Com o documentário sobre os pioneiros da magistratura trabalhista gaúcha e sua associação de classe, fundamentado no acervo de processos judiciais trabalhistas relativos ao período de 1935 a 2000, gravados como memória do mundo pela Unesco, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, por meio do seu memorial, faz o resgate histórico em relação à classe profissional que constitui, juntamente com a advocacia, com os servidores e com os membros do Ministério Público do Trabalho, elemento essencial e indispensável à construção da história da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul. E a saudação aos colegas por esse convite para ver na minha memória o que ainda tem, porque a gente vai claudicando, porque há pouco ainda havia, perguntaram para o meu computador, tinha uma memória muito grande. Não, memória grande não, ele tem uma leve lembrança das coisas. Tá? Eu já estou assim, estudando pouco, me lembrando muito, que é característica dos velhos. Querem saber sobre a minha trajetória pessoal. Eu fiz a faculdade de Direito da URGS, tive a turma, não era grande. Hoje as turmas são grandes, temos diversas turmas em N faculdades em todo o estado. A minha turma iniciamos uns 50 e quando terminamos já tinham quase 100. Foi uma turma bastante boa. Tinham colegas, inúmeros colegas que foram para a magistratura, tanto trabalhista como justiça comum. E fomos vencendo o tempo nas mais diversas comarcas e tipos de jurisdição. Eu próprio comecei na magistratura comum, na ordinária, como pretor em Novo Hamburgo. Hoje nem sei se ainda existe o cargo de pretor, que era um juiz de poucas atribuições. No penal era até 2 anos e no civil era 2.000 cruzeiros. Mas eu já fiz ao mesmo tempo o concurso para juiz do trabalho e para pretor. Como a pretoria veio antes a nomeação, o juiz do trabalho levou ainda um bom tempo, muito tempo até, porque o quadro era extremamente pequeno. Nós éramos de toda a região, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, éramos 31. E pode imaginar, Florianópolis tinha um juiz só. Porto Alegre tinha 6. No resto do interior, praticamente não existia. Finalmente, em 64, 65, eu fui nomeado juiz substituto e logo em seguida fui titular de Cruz Alta. Cruz Alta tinha um movimento incrível. Quando eu cheguei lá, liquidei todos os processos em 2 meses, no 3º mês não tinha mais processo, né? Então eu tive maio de 65, os coitados, tínhamos os vogais estavam chorando, não tinha audiência, né? Então naquele tempo a homologação de rescisão contratual era pela junta. Então eu desconfiei que eles estavam arranjando reclamantes para ir lá homologar acordo. Então era o que ele tinha. Mas foi maio de 65, creio que foram 2 ou 3 dias de audiência. Pouco tempo depois, fui fui removido para Cachoeira, que foi uma junta muito boa, tinha advogado muito bom, até menciono o Dr. Cristiano Greff Júnior, e um classista de grande conhecimento jurídico, um classista dos empregadores, Ivan Duarte Tavares. E fiquei um bom tempo em Cachoeira. Posteriormente,
fui para, quando era uma junta só, para São Leopoldo, Canoas e terminei em Porto Alegre. Quanto à minha formação acadêmica, eu, como disse, Faculdade de Direito da Universidade do Rio Grande do Sul. Mas frequentei inúmeras outras faculdades a convite para aulas ou congressos, principalmente congressos. Dei aulas, uma ou duas, três às vezes, em diversas faculdades, como por exemplo aqui. Aqui me deixou mais honrado, mais pavão mesmo, foi dar aula em Coimbra, né? É algo emocionante, não dá para se imaginar. Também participei de congressos em Sevilha, no México, no Chile, no Peru, etc. Isso aí foi me fazendo a formação. Foi essencialmente isto. E por que eu escolhi o direito do trabalho? Por vocação, porque eu comecei na Justiça Comum, mas eu gostava mais de direito do trabalho, porque eu já trabalhava, já agia com direito do trabalho no serviço de assistência judiciária da Faculdade de Direito. E no dia seguinte à minha formatura, que foi 16 de dezembro de 1960, o professor Eloy da Rocha, que era o titular da cadeira, me convidou para ser assistente dele, no dia seguinte. Então eu praticamente nem saí da Faculdade de Direito. Eu terminei o curso como aluno e no dia seguinte éramos dois auxiliares de ensino. O professor Pereira Leite e eu. Assistente era o ministro Barata, que na época não era ministro, era presidente do Tribunal Regional aqui. E ficamos alguns, eu nem me lembro quantos anos ficamos fazendo a carreira como assistente. Depois Leite e eu fizemos concurso para titular, Leite venceu. Pouco depois ele se aposentou e eu acendi a carreira. Eu creio que fui o último titular, porque a universidade, eu não sei mais como é que funciona. Mas não tem mais professor, eu acho que eu era catedrático ainda. Não tem mais catedrático, tem titular, e me tiraram a minha vaga de professor titular, levaram para situação de alimentos e veterinária, qualquer coisa assim. O direito do trabalho foi para lá e desapareceu. Depois disso, vim para o tribunal, onde de Canoas vim para cá, estive na 7ª junta, e até hoje eu continuo chamando de junta. Não consigo essa história de vara, não consigo, porque fui 30 anos acostumado com as juntas. E aqui no tribunal não fiquei muito tempo não. Subi a presidente e depois de presidente, convenhamos, a gente tem de ir embora. Porque tudo muda, chega um ponto que até hoje, por exemplo, chego aqui e digo, o senhor aí quem é? Por que não passa aqui no detetor de metal? Então, porque eu passo, né? Não tem problema. Então, esquecimento é a coisa, é das coisas mais importantes. Por isso que o meu grande trabalho, meu grande estudo, eu escrevi 47 livros. O meu melhor estudo é sobre a prescrição. Prescrição é das coisas mais importantes, que é o esquecimento, que é importante. Que, aliás, me parece que os juízes andaram, a última reforma sobre prescrição, acho que os juízes é que empurraram isso, porque a prescrição já se declara de ofício. Convenhamos, quem fez isso não conhecia coisa nenhuma de processo. Decadência se promove de ofício, prescrição não. As coisas que decaem, e o pessoal inclusive esquece os fundamentos do direito civil. Os nossos juízes do trabalho e da justiça comum esquecem com muita frequência
os problemas as situações de direito civil. Por exemplo, os nossos juízes do trabalho, durante muitos anos, afirmaram que a estabilidade era um direito do trabalhador. Não é. A estabilidade é uma obrigação do empregador. O empregador tem de ficar com o empregado durante 10 anos e pode despedir quando bem entender, durante 10 anos. Com 10 anos e um dia, ele decaiu do direito de despedir. Ele perdeu o direito de pôr o empregado para a rua. Claro que eu estou falando a estabilidade decenal que existiu, mas aquilo era decadência. Não era direito do empregado, era obrigação do empregador. E hoje a prescrição é proclamada até de ofício. Não, a decadência é de ofício. A prescrição tem de ser arguída pela parte. Por quê? Seguramente foram nossos colegas que, por preguiça, puseram a prescrição como declarável para matar 5, 10% dos processos. Um processo extremamente interessante, 1970, não vou declinar o nome das partes que me lembro até hoje, aonde o empregado reclamava todos os direitos de 1899 a 1970. E o empregador, aí sim o advogado era o Dr. Cristiano Greff Júnior. O empregador contesta o mérito de todo pedido e não argui a prescrição. Terminada a audiência, mas o doutor está tão firme que não quer nem arguir prescrição. Não, então quero que ponha na ata que o meu cliente abre mão da prescrição, que prescrição é argumento de malandro. E que ele contesta todo o mérito. Contestou mesmo, né? Contestou. E ganhou a ação. Ganhou a ação porque ele tinha observado tudo. Ele contestou a ação pela consolidação das leis de Teixeira de Freitas, pelo Código Civil de 1916, pela CLT de 43, pela lei Estatuto do Trabalhador Rural de 63 e pela CLT de novo em 1970. Mas isso ele abriu mão da prescrição. Se não tivesse feito isso, não reconheceria. Pelo mérito ele ganhou ação, pelo processo não. Tenho depois de mencionar logo quais foram os mentores que me inspiraram à escolha da Justiça do Trabalho. Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, o ministro Eloy José da Rocha. Mas também o meu grande amigo e grande professor foi o ministro Mozart Vitor Russomano, que esse me acompanhou, me indicou para dar aulas em mais diversos. Fui ao México dar aulas, fui a Coimbra dar aulas por indicação do ministro Russomano. Foi realmente um grande amigo. Vale a oportunidade para lembrar o acontecimento. Era uma das pessoas que tinha um humor excepcional. Numa dessas viagens que eu fiz com ele procurou uma caneta para dar para a doutora Gilda. E eu vi que era uma caneta Cartier, que ele tinha. Claro, o ministro Russomano não ia ser uma caneta que não fosse uma Cartier. Mas ele não encontrou, isso foi em Sevilha. Depois fomos juntos a Manaus e tinha na joalheria uma caneta Cartier. Tipo, ministro, posso comprar essa caneta? Claro, eu não ia dar uma caneta para a esposa dele sem a autorização dele. Posso dar a caneta? Não como, eu já comprei uma para a Gilda, não precisa. Naquele mesmo dia, eu encontrei num cabelô a caneta Bic, que tinham lançado a Bic com borracha, escrevia e apagava, né? Aí eu comprei uma para a doutora Gilda. Ela entra no avião e ela começa a fazer palavras cruzadas.
Digo, ministro, está aqui, doutora Gilda, a caneta para a senhora. E essa caneta tem até borracha para pagar aqui. E diz ele que era muito formalista e me assustou, né? Tá, o senhor acaba de fazer uma bobagem. Mas por quê? A Gilda não erra, para que ela vai precisar de borracha? Aí me matou. Era uma pessoa de um bom humor excepcional, ministro Russomano. Meu nascimento, 1935, lá onde inventaram o canto alegretense, né? Lá no interior de Alegrete, no Nhanduí. De maneira que, mas só não vou cantar o canto alegretense aqui, porque seria um exagero da minha parte. Eu me acostumei mais com aquele tempo. Nós éramos mais discretos, eu acho, na nossa atuação. Éramos mais omissos em relação à legislação. Nós não participávamos tanto da elaboração ou da objeção às leis. Nós tínhamos mais uma formação de obediência à lei, talvez acima do direito. Nós fomos durante muito tempo, pode ser defeito isso, éramos juízes como aqueles juízes mencionados nas ordenações filipinas e também nos alvarás do século XVIII. O juiz português, que era um brasileiro também, os juízes de fora, juízes que vinham para cá, eram juízes que não podiam fazer duas coisas. Não podiam ter afiliados e nem fazer visitas para provar a isenção absoluta deles. Hoje, não vou censurar, hoje os juízes se manifestam, no meu entender, até demais sobre situações que estão tramitando no Congresso. Acho isso ruim, porque um dia a Câmara e o Senado vão se imiscuir no Judiciário, como nós estamos avançando contra o Poder Legislativo e Judiciário. Acho, talvez aqui até nem caberia afirmar isso, acho que os juízes, todos os juízes, juiz do trabalho, os juízes federais, principalmente trabalho federais, vamos pôr no nosso âmbito. Nós nos manifestamos demais, inclusive sobre os nossos direitos. Isso é uma coisa muito importante, mas acho que nós deveríamos deixar isto para o Legislativo estabelecer quais são os nossos vencimentos, quais são as nossas atribuições. E sou contrário aos juízes estarem se manifestando sobre os próprios auxílio alimentação, auxílio habitação. Eu não vou dizer que nós mereçamos ou não, talvez tenhamos direito a tudo isso, mas alguém deve se lembrar disso. Deputados, senadores vão estabelecer pela lei o que nós devemos merecer, e não nós fazermos como se nós fôssemos assalariados comuns. Não somos. Nós estamos em cima da população. Nossa posição é muito delicada, é muito elevada. Então, isso tudo eu olho com muita restrição. Eu acho que nós não devíamos nos defender tanto. E vou dizer isso também em relação às associações de juízes. Quando foram fundadas as associações, elas tinham um caráter, e é só olhar quem são os juízes que exerceram a presidência,
elas tinham um caráter cultural. Não tinham um caráter de reivindicação de nada. Eu não estou dizendo que reivindicar alguma coisa seja censurável. Não é isso. Acho que não devemos ser tão fortes na defesa dos nossos interesses. Porque nós temos interesses, nós somos cidadãos. Então isso aí eu olho com certa restrição. Bloco elogiável, porque convenhamos, nós temos amatras, a começar pela quarta, com uma posição ímpar, tanto intelectual como judicante. Alguns defeitos, sim. Alguns crimes, até crime, hein? Mas não foi da mata, foram de juízes. Até isso o termo. Esse aí tem que ser afastado da magistratura. Agora, temos de trazer o que há de melhor, sem a menor dúvida. Agora, a situação de problemas políticos e sociais, o social, o juiz deve mencionar em abstrato o que ele acha. O político, não tanto. Nós devemos nos abster, devemos nos afastar e ignorar os problemas políticos partidários, que são só os que nós temos no Brasil atualmente. As outras situações de política governamental, de política financeira, essas sim nós podemos mencionar. Agora, ficarmos olhando a política aqui, quase sempre política partidária, absolutamente fora de cogitação isso. Há algum tempo, não vou mencionar porque nem saberia o nome, vi um juiz, não era nosso, com distintivo de um partido político. Absolutamente proibido, vedado. O juiz está acima de tudo isso. O juiz é uma pessoa completamente diferente. Ele tem todos os cidadãos que recebem a jurisdição dele, tem que saber que ele é isento. Sem o que ele não tem condições de ser juiz. Nós podemos nos manifestar, não no sentido de ser contra ou ser a favor, nos manifestar sobre o que é isto e qual a tolerância da terceirização, que eu preferiria chamar de composição industrial. A terceirização é essa que nós vemos, um boliviano explorando 1.200 peruanos, como a televisão mencionou hoje, quase que trabalho escravo. Essa aí é, sem dúvida nenhuma, vedada. Agora vejam, a fábrica Boeing, que tem a sua grande montagem no estado de Washington, nos Estados Unidos, ela tem 4 aviões, chamados de belugas, que são monumentalmente grandes e que vão buscando peças para montar um avião. A asa asa direita é montada no Japão, a asa esquerda é montada na Alemanha. Os componentes eletrônicos são montados na Suíça. As rodas são da Dunlop. Os fios são da Pirelli. E juntar tudo dá um imenso de um avião. Não tem outra forma de fazer isso. Agora, o que nós podemos fazer é fazer essa terceirização ali na Praça Parobé, um explorando o outro. Aí não dá certo mesmo. Aí é a exploração do homem pelo homem. E o cidadão termina, estava vendo na televisão há 3 ou 4 dias, o Domênico De Masi faz uma afirmativa muito boa, dizendo que o escravo era o eletrodoméstico do século XIX. E era mais ou menos isso. E até agora, ali perto da Praça Parobé, da Voluntária da Pátria, existe isso. Isso é condenável. Agora, montar um computador, montar um avião, vejam, chegou ontem, um componente da NASA que navegou 10 anos para chegar junto a Plutão e nos mandar, em 4 horas, nos manda fotografias.
quantos milhares de pessoas fizeram a composição industrial. Isso aí tem de ser permitido, foi o jeito da civilização de vencer. Que depoimento gostaria de deixar, uma última pergunta, que depoimento gostaria de deixar para o memorial da Justiça do Trabalho? Bom, que se lembre de vez em quando de mim. Essa seria, como eu me lembro dos juízes atuais e me lembro dos grandes juízes que nós tivemos aqui, que não podem ser esquecidos. Dr. Jorge Cirro, um grande juiz que morreu prematuramente, o Alcione Niederauer Correia. Tivemos outros grandes juízes, José Fernando Heller de Moura. Então, a memorial é a lembrança desses. Nós tivemos juízes que devem ser lembrados. Não estou falando em causa própria, estou me lembrando do Jorge Cirro, me lembrando do Alcione Niederauer Correia, do Leite, do José Fernando Heller de Moura e tantos outros que passaram aqui que devem ser lembrados. Derradeiramente, me é perguntado sobre o período do governo militar, de 64 em diante. Em 64 eu estava na Justiça Comum. Passei só de 65 para a Justiça do Trabalho. Em 64, na Justiça Comum, eu não tive qualquer problema e era uma zona bastante conflagrada. Eu estava em Novo Hamburgo naquela época, como pretor. Não senti nada demais. E a partir de 65, e aí eu fiquei juiz, ainda no governo Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Não senti nenhuma diferença, não houve nenhuma pressão, nenhum pedido, nenhuma insinuação do governo para o julgamento das causas que eu tinha. Absolutamente nenhuma. Isso eu posso dizer. E o único contato que eu tive, pitoresco, foi com o presidente Figueiredo, que o ministro Russomano me apresentou para ele, em Brasília. E ele estava com muito pouca paciência, parece que ele nunca tinha paciência mesmo. O Russomano apresentou, disse quem eu era, que eu era do Alegrete, e ele só balançava o pé como quem diz, grande coisa. Né? Eu digo, presidente, se o senhor não se lembra, o Alegrete, eu nasci lá no Nhanduí, aonde você nasceu aquele seu cavalo Tordilho. Aí ele deu uma gargalhada e a partir daí ele me deu atenção. Quer dizer, eu e o cavalo, foi o máximo que nós tivemos de contato, viu? Foi um cavalo, eu e um cavalo Tordilho do Alegrete. Não houve nenhuma interferência. Ouvi dizer que ocorreram, e aqui nós tivemos 2 cassações. Eu não senti nada nunca, mas aqui nós tivemos 2 cassações, que nem sequer foi no tempo do presidente Costa e Silva, que nem sequer fizeram o concurso, tiraram 13º e 14º lugar, e ele não nomeou. Lá pela Sança ele nomeou o 15º. E aí ele errou. Ele não podia. Ele não precisava nomear o 13º e 14º. O que ele não podia é nomear o 15º. Nomeou e os 2 concursandos daqui da 4ª região entraram no Supremo e ganharam a ação. E o Supremo mandou que ele nomeasse os 2. E aí ele fez a coisa mais óbvia, né? Caçou a cidadania dos 2. Pronto, aí não podia mais nomear. Foi a única coisa que nos machucou aqui, foi isso. Esses 2 foram posteriormente
não vou mencionar os nomes, não preciso. Esses dois foram posteriormente questionados se assumiam ou não. Um assumiu, o outro não quis assumir. Mas foi a única coisa. Quanto a mim, não houve nenhum problema e creio que nenhum dos colegas em exercícios teve qualquer situação desagradável ou, porque é pior, pressionada. Os processos todos tiveram o mesmo nível, alguns mais interessantes, mas nada assim, nada de fogo de artifício em nenhum caso. Alguns processos muito interessantes, como esse que eu mencionei de Cachoeira, de prescrição. Esse foi muito interessante. Cachoeira foi muito bom, porque tínhamos grandes advogados lá. Tínhamos grandes advogados. E depois aqui em Porto Alegre, sim, eu advogaram comigo o Velho Serra, o Afrânio Araújo, Serra, Afrânio, agora com a idade a gente vai esquecendo os nomes, mas grandes advogados, que hoje alguns, quase um bom número, morreu já. Mas tive Serra, eu lembraria esses dois, um de empregador e outro de empregado. Gostava muito dos dois. E até pitoresco. Um dia o Afrânio deu uma bofetada num empregador. O velho Afrânio, pá, saiu o reclamado fez um desaforo qualquer. Uma dessas coisas, estão me roubando. Aí ele, pô, fez bem. Das pessoas, dos advogados que eu mais gostei, além do Velho Serra, do Afrânio Araújo, sem dúvida nenhuma foi a doutora Hélia da Costa. Foi das pessoas que mais eu apreciei pelo comportamento, pela desenvoltura, pela cultura e pela honestidade, principalmente pela honestidade. A velha Hélia era uma beleza. Pois eu mexia com ela e ela tinha muito bom humor. Eu fui lecionar em Coimbra e na volta ela perguntou: como é que estava Portugal, doutor? Digo: olha, estava excelente. Eu desci do avião, que lá não tem tromba, é escada, eu desci e o sujeito da Vale que estava ali me perguntou: afinal de contas, quem é que matou o Salvador Ayala? Eu digo: olha, eu não sei, mas eu ouvi dizer que foi a doutora Hélia da Costa. Contei para ela. Ela ficou que era uma fera comigo. O senhor não disse sim. E aí, o que houve? Ele não sabia quem era a senhora, ficou por isso mesmo. Eu gostava muito. E eu brincava com ela no dia 19 de novembro, no aniversário dela. Quando ela entrava na sala de audiência, sempre estava em tudo que é o sala, ela entrava na sala de audiência: doutora Hélia, meus cumprimentos. E ela punha a mão na cintura e dizia: já sei, meu aniversário do velho Borges de Medeiros, aniversário da bandeira nacional, eu digo, e faltou um, do generalíssimo Franco. Aí ela fica, o Franco nunca fez aniversário nessa data, né? Mas era beleza, nós gostávamos muito. Poucas coisas que convém lembrar da minha gestão na presidência é que começou aí seriamente o sistema de informática do tribunal, embora o sistema de informática tenha sido idealizado pelo juiz Moura. Mas o primeiro computador que entrou aqui, sem dúvida nenhuma, foi o meu. Foi um TRS-80, que hoje até causa riso a gente trabalhar com aquele aparelho que é tão primitivo. É isso.